Carlos, obrigado por ter aceitado o convite de participar do nosso podcast, no Off, que a gente conversa no café, que a gente conversa no nosso dia a dia, e agora conversando em frente das câmeras. Então, bem-vindo ao Off. Velho, eu que agradeço. Eu que agradeço a participação aqui no Off. Parabéns, gostei do nome. É exatamente isso, né? Que é o que a gente faz tomando café. Perfeito. Agora vamos fazer de frente às câmeras. Hoje a gente vai passar por algumas vertentes. A gente vai falar sobre a gente vai falar sobre gestão de produto, de MVP, startup, falar mal dos outros, brincadeira, tal ou não, né? Mas, primeiro de tudo, muito bom ter você aqui. Eu acho que a gente vai mais dar risada aqui do que falar em muitas partes da nossa conversa, mas tenho certeza que vai ser uma conversa incrível, cara. Então, muito bom ter você por aqui. Queria que você apresentasse, primeiro de tudo, se apresentasse aí pro pessoal. Você tem um cuidado, tá? Porque eu sei que se você se apresentar tudo que você já fez e faz na sua vida, vai dar umas 8 horas de fala. E eu quase não sou prolixo. Quase não é, né? Mas legal, Carlinhos. Fala um pouquinho mais, se apresenta um pouquinho sobre você. Vamos lá. Primeiro te agradecer aí, Vini. É sempre muito legal quando a gente começa a conversar. Geralmente estamos no café, agora estamos numa estrutura agora mais profissionalizada. Então, legal. Muito bom, cara, muito bom. Obrigado de novo pelo convite, obrigado pelas palavras. E tenho certeza que a gente vai falar muita coisa aqui. E torço até que a gente consiga falar da vida dos outros também, porque é uma diversão. Pô, só veio por causa disso, né? Então, porque quando eu vim, disseram, não, vamos fofocar. Bora. Pô. Aí você vem com esse negócio de startup, pô. Ah, não, essas horas da manhã não dá, né? Então, vamos falar de outras coisas. Mas vamos lá, deixa eu me apresentar aqui. Vini, eu estou empreendendo desde os 17. Comecei a trabalhar com 13, com 17 eu já vi que eu queria alguma coisa diferente, que o mercado onde eu trabalhava era uma coisa que eu não gostava. Assim, e eu me tornei muito bom no que eu não gostava. Porque eu sempre imaginei assim, ó, se eu sou bom em alguma coisa, talvez eu passe a gostar. E era casa de peças para caminhão. Interessante, eu tive essa teoria durante um bom tempo da minha vida também. Então eu pensei assim, né, Vini? Cara, se eu gostar, se eu aprender muito disso aqui, eu vou gostar. E eu quero ser profissional, não importa em quê. Porque eu olhava assim, eu achava fantástico quando eu via filmes que o pessoal ia para reunião. Eu falava, nossa, um dia eu vou para uma reunião. Aí eu achava, cara, isso é ser profissional. Mas era muito engraçado, porque todo lugar que eu trabalhava em algo que eu não gostava. E eu não sabia, isso me incomodava. Aí eu ia lá, estudava aquele negócio, pô, pegava catálogo, na época não tinha computador para você ficar mexendo, não tinha o Google, era catálogo de peça, olhava para a peça, procurava referência e tudo. Aí eu me tornei muito bom nisso. De caminhão. Peça de caminhão. De caminhão. O mais interessante é que eu me tornei tão bom nisso e eu não gostava, mas eu só arranjava emprego para isso. Assim, pô, eu era uma referência naquilo que eu não gostava. Aí eu pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Todas as empresas que eu trabalhava, todas essas empresas, elas eram familiares. Então, assim, o maior cargo que eu poderia chegar é filho do dono. Então, não dava. Aí eu comecei a empreender com 17. Cara, eu fiz muita coisa. Mas, assim, resumindo, eu comecei com 17, tecnologia veio no boom da internet. Meu irmão, ele montou uma empresa que foi vendida para a Patagon e depois vendida para o Santander. E eu fui convidado por ele para a gente aprender, no caso, aprender internet e voltar para a Bahia, para Vitória da Conquista. Cara, só que eu tomei gosto pelo negócio. E era no boom da internet. Então eu era um estagiário, assim, que não sabia nada de computador. O cara que estava do meu lado tinha 19 anos, já programava há 4 anos. E eu assim, cara, tinha acabado. Isso naquela época, programando no quê? Em Pascal, Assembly da vida? Não, nem tanto? Os caras estavam fazendo ASP, estavam fazendo VB. Caramba! Então, assim, e eu, cara, não sabia nem HTML. Aí eu fiquei 3 dias acordados, estudando. E, por sorte, o CTO chegou nesses 3 dias. E aí ele me deu uma oportunidade, cara, aí foram 20 anos, 25 anos só de tecnologia. Nesse meio tempo, eu me tornei também consultor de SAP NetWeaver, arquiteto de solução. Aí, em 2010, eu fiz um curso no MIT. Cara, foi um game changer, assim. Foi aquele período que você passou nos Estados Unidos, né? Exato. Você comentou que era o famoso vender almoço para comprar janta, né? Cara, e o bom era que valia a pena. Porque quando eu voltei para o Brasil, até vendendo almoço aí, até mobiliar o apartamento eu consegui. Legal. Era, cara, economia. Era você economizar porque o eletrônico vinha na frente. Depois você pensava em comer, esse negócio de dormir é para os fracos. Né? A idade permite não dormir, né? Então, naquela época era outra coisa, né, pô? E o foco era
eletrônicos. Hoje dorme 15 minutos a menos pra você ver o que acontece. Hoje você não acorda. Mais um pouquinho. Eu quero, de 15 em 15 minutos já deu 2 horas. Agora sim eu vou levantar. Exato. E isso deu 6 horas da manhã, porque você ia acordar 4. Sim. Mas então, cara, depois desse período nos Estados Unidos, que eu fiz o curso do MIT, quando eu voltei, consultoria já não servia, Vini. Porque você vem com muitas ideias, cara. E eu sempre fui empreendedor e eu tinha ficado muito tempo no mercado corporativo de tecnologia. Aí eu pensei assim, cara, eu preciso usar isso. Eu tentei usar na consultoria. Eu agradeço muito o período que eu passei lá, cara, porque eu conheci muito de negócios dentro da consultoria e assim os desafios tecnológicos também. Mas vou dizer para ti, chegou uma hora que eu não conseguia usar o que eu aprendi. Aí você via que tinha possibilidades na gestão de produto. Aí o que aconteceu? Meu irmão me fez uma proposta, cara, fantástica. Não, irrecusável. É assim, ó, você vem para uma SecTech que eu estou investindo, você vem, mas nós não conseguimos pagar o seu salário, você trabalha e paga o seu próprio salário. Aí eu, cara, por que eu não pensei nisso antes? Aí eu falo, vou voltar a empreender de uma forma legal. Eu pagando meu próprio salário e me tornando sócio de uma SecTech. Pô, show de bola. Dali, cara, voltou 2010, aí já era. Em 2010, quando eu tive a oportunidade de usar o conhecimento de produto dentro do processo de empreender em base tecnológica, aí, Vini, caminho sem volta. Caminho sem volta. Assim, já recebi propostas incríveis, assim, propostas corporativas que você fala assim, meu Deus, a mão chega, treme. Aí você pega e... Não. Cara, eu recebi uma proposta que, na época, a gente estava sem investidor. Eu recebi uma proposta que, sabe assim, vai resolver todos os problemas da minha vida e, corporativamente, eu ia estar no cenário América Latina de produto. Corporativamente. Mas, cara, gigantesco, cara. E eu entrei no processo seletivo, mas lá no meio eu falei assim, cara, não vai. Mesmo que eu passe, e olha que eu cheguei na fase final. Aí na fase final eu desisti. Eu desisti para continuar empreendendo. E vou dizer para você, cara, já perdi casa, já perdi carro, já perdi moto, só não perdi saúde para continuar lutando para perder outras coisas, até chegar a hora de ganhar. Então, assim, de lá para cá... De lá para cá... Não aceita não. Tranquilo. De lá para cá, foi isso. Assim, empreendendo aí, cara, em base tecnológica, empresa de segurança, empresa de crédito, a fabulosa SecTech, CredTech, HealthTech, FinTech e agora a TechStech. Tudo que tiver tech no final, Tudo que tiver tech, tá na mão do Carlinhos. uma hora a gente acerta. Legal. Uma hora a gente acerta. E basicamente isso aí, Vini. Assim, 25 anos de tecnologia, 15 de gestão de produtos e empreendendo desde os 17. Legal. E o empreendedorismo tem uma coisa em comum em todos, né? É a questão do risco. A questão de correr risco, a questão das aventuras, aquela sensação de, putz, tô ganhando, putz, mas agora eu tô perdendo muito, agora eu vou fazer o jogo virar. Então, tem esse senso aventureiro dentro de todo empreendedor, né? A gente tem isso, de alguma forma. E igual você comentou, a questão da segurança financeira assusta. Não é que assusta, é bom, a gente olha, mas vai travar a gente pra tanta coisa. Dá pra interligar isso até com um pouco de liberdade, né? Você comentou que houve propostas irrecusáveis que você recusou. Então não é tão irrecusável não é assim. tão irrecusáveis. Mas são propostas que iam te prender de alguma forma. Você tá ganhando lá o teto gigantesco, com milhões ali por ano, mas pra você não teria tempo disponível, nem a felicidade pra você continuar com seus projetos, né? Cara, exatamente, Vini, exatamente. Isso é um ponto interessante, cara, porque às vezes eu me pego fazendo isso. Porque na época que eu era consultor, cara, eu ficava a semana toda no Rio e voltava no final de semana. Tinha vezes que eu voltava num sábado, de sexta para sábado, aí no sábado de manhã o pessoal me ligava, tem que ir para Belo Horizonte urgente. Cara, então assim, tinha vez que eu prometia ir no parque com minhas filhas e, cara... Elas arrumadas, eu acabando de receber um telefonema para pegar um voo para Belo Horizonte. E por uma coisa que eu resolveria por telefone em 5 minutos. Mas eu tinha que estar no site para que os clientes vissem que o especialista estava lá. Cara, aquilo me partiu o coração, aquilo lá me destruiu. Aí eu pensei assim, não, cara, não tá acontecendo alguma coisa errada. Porque
eu não sabia que minhas filhas faziam capoeira e balé. Tem noção? Cara, aí quando apareceu a oportunidade irrecusável de eu pagar meu próprio salário para começar a empreender, cara, aí eu fui para cima. Eu fui para cima e fui muito feliz, o negócio foi vendido para o grupo do Site Blindado e depois eu juntei com os ex-sócios e a gente fundou outra empresa, outra SecTech, que deu super certo. E aí em 2013 eu saí da empresa e fui para o Moneto com meu irmão, que ele me chamou de novo, né? Cara, tem um negócio aqui que é bom, é bom. É bom mesmo? Não, é bom, é bom. É mais ou menos daquele jeito. Você paga seu salário e vem trabalhar comigo. Aí eu, pô, cara, e recusar, vamos também. Por quê? Porque a consultoria de segurança, ela não escalava. Então tinha um certo limite que você ia lidar com clientes e com produtos. Então era mais consultoria. Então estava ainda travado, eu ainda não consegui destravar o uso de produtos para empreender. E aí, nesse meio tempo, eu tive que optar. Cara, eu continuava na SecTech, eu vinha para a Fintech. Aí eu optei pela Fintech pelo potencial de usar o que eu sabia em gestão de produto e anos de empreendendo e juntando a parte de tecnologia e consultoria de negócio. Porque quando você fala de produto, cara, são 3 competências que todo bom gestor de produto ele tem que ter em algum grau. Ele não precisa ser especialista, mas ele tem que ser um cara de negócios, um cara de tecnologia e um cara de experiência, de trato com o usuário. Então, assim, se você tem esses 3 aqui equilibrados, e eu tive muita sorte porque eu tenho esses 3 equilibrados, cara, com toda certeza você vai ver a importância de gestão de produtos para o empreendedor, cara. É Legal. muito importante. Porque dá para fazer uma interligação até, né? Vamos contextualizar a questão do produto. Quando a pessoa pensa em produto, aí vai do nicho da área de atuação e o caminho ali que ela, enfim, com que ela trabalha. Mas o produto pode ser desde uma caneca dessa, né? Eu penso, poxa, é uma caneca preta com uma identidade visual e uma coisinha para segurar. Se eu não seguro, isso aqui para de se tornar uma caneca. Ela se torna É um copo, né? um copo, né? Então, assim, há pequenos elementos e grandes elementos que compõem o produto hoje. E quando a gente fala de produtos tecnológicos, a gente... Aí eu vou fazer eu vou levantar um ponto, aí você me fala a sua opinião sobre, tá? Beleza. Isso foi numa conversa que eu tive com uma pessoa de UX, que ela me falou o seguinte. Uma das crenças do UX que o público-alvo, a pessoa que vai usar o produto, é o centro das decisões. Mas eu vi um outro contexto que, na verdade, ela faz parte das decisões. Ela não é o centro das decisões. Porque muitas vezes o produto tem que moldar exatamente a realidade que aquela pessoa vai utilizar. Porque às vezes ela acha que é aquele caminho, mas se apresenta pensando em interface, uma interface, sei lá, que nem isso aqui, um pouquinho mais oval para você conseguir colocar os 4 dedos, por exemplo. Sim. Né? O que você acha sobre isso? Interligando com esse ponto de produto, né? Cara, perfeito, Vini. Olha, vou pegar essa mesma analogia sua. Uma coisa que eu acredito muito, e às vezes quem está assistindo vai até achar que estou sendo um pouco arrogante, mas não é arrogante, tá liberado, cara. A arrogância aqui tá liberada. Não, então maravilha, tô sendo arrogante mesmo. Cara, uma coisa que eu acredito e eu bato muito de frente. Como você sabe, eu criei uma metodologia, um framework de UX para resolver meus problemas. Uhum. E deu muito certo, que a gente chama de Spark. E aí, o Spark 2.0, que é o que eu estou trabalhando, é documentando todo um framework de empreendedorismo que vai usar UX e gestão de produtos. Né? Cara, e dentro do Spark tinha o Fast UX. E uma coisa que eu batia muito depois que eu estudei muito, eu fiz uma imersão em UX para eu entender o que poderia usar para a minha empresa, que a gente estava sem designer e estava sem experiência. Então, eu e a Clau, que era minha coordenadora de produtos, a gente foi para cima para criar a nova versão do Moneto. E essa nova versão, cara, era experiência. O que a gente estava pembando era experiência. Mas onde é que eu quero chegar? Eu postulei um negócio que eu vi o Joe Natoli, ele falando algo nessa direção, e eu peguei para mim. Que é o seguinte, todo mundo fala, é o cliente no centro do processo. Não. O cliente não está no centro do processo. Tem que ter um cuidado com isso, cara. Porque quando você coloca o cliente no centro do processo, você está irrelevando a entidade negócio.
Então, o que acontece? Vou falar eu como cliente. Cara, como cliente, eu quero os melhores produtos, os melhores serviços e, se puder não pagar nada ou pagar muito barato, eu vou querer. Então, esse é o centro do cliente. Você não chega como cliente e fala assim, cara, que vontade absurda de pagar caro nesse copo. Estou com uma vontade absurda. Esse copo vale mais do que vocês estão cobrando. Você já viu um cliente chegar assim? Aí você chega. Quando você coloca a empresa primeiro no centro, o seu negócio no centro, e você cobre ela, você dá segurança a ela, aí você fala, agora eu vou pegar o cliente, que é a minha razão de existir, e vou colocar no centro. Mas eu sei as barreiras que eu tenho que colocar para não extrapolar a necessidade do cliente contra o meu negócio. Porque muitas vezes você canibaliza o seu negócio por causa do cliente, porque você colocou ele no centro. Porque você adapta o seu negócio ao formato do cliente, muitas vezes é o contrário. Exato. O cliente tem que se adaptar ao seu modelo de negócio. Exato, porque se você fez o dever de casa, você estudou muito o problema, você estudou muito a solução, então você vai gerar algo que vai entregar valor. Porque um bom produto, ele entrega valor, ele é factível e ele é útil ao cliente. Ontem não, né? No episódio anterior que a gente teve, a gente trouxe uma indagação muito legal, que foi preço e valor. Há diferenças gigantescas de um para outro. Gritantes. Se não tem valor, a margem de preço vai ser baixíssima. Exato. Né? E você vai querer disputar por preço? Não. Quando você pega o que a gente estava falando, vamos pegar o exemplo aqui de novo. Cara, quando você coloca o cliente no centro do processo, isso aqui poderia ter um formato completamente diferente. Aí você fala, não, mas o cliente vai comprar. Vamos analisar o exemplo que você deu aqui, a alça. Não, se a alça fosse assim, assim, assim. Cara, o cliente quer isso. Aí o custo de fazer essa alça sobe assustadoramente. Sua margem cai assustadoramente. Então, vai compensar você vender uma com a alça toda diferentona, que aumentou o seu custo, baixou sua margem, ou você vai entregar valor pelo que você está fazendo? Cara, ficou mais caro o custo, mas tem outro valor. Por quê? Porque eu coloquei a experiência, eu coloquei a marca, eu coloquei a utilidade. Então, pronto. Aí você compensa. Agora, não pensa dessa forma. Pensa só na vontade do cliente. Cara, você vai mexer nisso aqui, baixar a sua margem e talvez ele não compre, porque ela vai destoar todas as canecas com um padrão e a sua com a alça desse tamanho. Mas, ele que pediu. Vou fazer o que o cliente pediu porque ele vai comprar. Nem sempre. Nem sempre o que o cliente pede, ele compra. Por isso que a gestão de produtos para startup e para o empreendedor é tão importante. Você tem que mapear realmente não o que o cliente diz que ele precisa. Você tem que mapear o ambiente que ele está e quais são as oportunidades que estão sendo geradas. Legal. Pode ser uma oportunidade, pode ser um gap, é um problema mesmo para resolver. Mas você não vai olhar para o cliente específico, você vai olhar o ambiente que ele está. Porque o cliente ele não gera problemas, Vini. Quem gera problemas é o ambiente que ele está inserido. Ele, por si só, ele é o receptor do problema. Aí você vai olhar e vai falar, putz, tem uma oportunidade aqui. Tem um gap entre o que ele está fazendo e o que dá para ser feito. Então, eu vou atuar aqui. Então, por isso que o cliente no centro do processo pode ser perigoso. Pode ser extremamente perigoso para o seu negócio. Perfeito. A gente está falando de produto, agora você entrou num ponto muito interessante, que é a questão de startups, né? E o que eu vejo, a gente atuando principalmente no mercado de marketing, audiovisual, voltado para a área tech e startups, a gente acaba caindo numa barreira muito interessante, que muitas startups veio de uma dor, de um problema, de uma tese de doutorado, de uma tese de mestrado, e aquela solução, ela foi desenvolvida totalmente de forma acadêmica. A pessoa é acadêmica. Quando vai colocar na prática, na hora que vai fazer um pitch, o famoso pitch de elevador, vai fazer um pitch de venda ali, a pessoa trava. Ou senão ela explica um contexto todo e o público-alvo que ela realmente precisa entregar aquela solução não entende nada. Então, como que a pessoa consegue validar isso, né? Como que ela consegue testar a persona ali, testar para ver se realmente aquele produto vai realmente funcionar? E aí vem numa questão em que você defende com unhas e dentes, a gente já conversou muito sobre isso, que é a questão do tal do POC e do MVP. Porque é um erro, cara, muito frequente. Muitas vezes a gente atende clientes que a gente precisa sentar com o cliente e falar, olha, não tenho nada a ver com o seu negócio, mas tá validado?
Você já viu que o investidor, já tem investidor, o investidor já conseguiu o aporte necessário para acontecer, você já está testando isso, seu público consegue, ou melhor, você sabe quem é seu público, que muitas vezes a pessoa nem sabe. Fala, mas todo mundo tem esse problema. Tá mapeado qual é a situação, qual é a região, onde que tá mapeado isso, né? Ou melhor, onde que tá acontecendo isso? Sim. Ô, Vini, tá aí uma coisa que é muito importante e estupidamente negligenciada. Porque Perfeito. quando a gente... Estupidamente negligenciado. Estupidamente. Totalmente. Cara, e o risco disso é enorme. Vini, para pensar o seguinte. Tive uma inspiração. Eu gosto até de chegar antes da ideia. O pessoal fala, não, tive a ideia. Não, você ainda não teve a ideia. Eu tive uma inspiração. Por quê? Porque eu tenho que fazer o craft, eu tenho que moldar essa inspiração para que realmente ela se pareça uma ideia. Por quê? Uma ideia mais concreta. A minha inspiração fica ali no campo da minha imaginação. Mas quando eu quero transformar aquilo no negócio, eu tenho que transformar isso primeiro numa ideia. Como é que eu vou transformar isso numa ideia, cara? Não é o lance, é você formatar ela minimamente para você falar, cara, eu acho que uma caneca preta com um logo mais claro, laranja, amarelo, cara, vai chamar atenção. Beleza, a sua inspiração era uma caneca, você já deu forma para ela. Mas aí é que tá. Quem vai comprar? Cara, por que alguém compraria essa caneca? Aí vem o dever de casa. Você, como empreendedor, quando você tem uma inspiração que vira uma ideia, você tem que transformar ela num conceito. Assim, ela tem que ir crescendo, ela tem que ir amadurecendo. Aí chega um ponto das perguntas que são feitas, é assim, cara, quem vai comprar? Cara, e se comprar, vai comprar por quanto? E por quanto custa fazer esse quanto? E essa pessoa vai comprar? Essa é a grande pergunta. Por quê? Qual é o diferencial da minha caneca? Ela está resolvendo o quê? Cara, o cara pode pegar e beber água com a mão. Ele pode chegar e fazer assim, pronto, resolvi meu problema. Cadê a ideia da caneca? Agora você tem que trazer a valor presente. Então você tem que conceituar isso, você tem que criar o seu conceito. Aí entra aquilo, prova de conceito. A prova de conceito, ela vai pegar a sua ideia e dar uma forma. A forma é uma caneca com uma asa, uma alça mais estilizada, ou sem alça, ou meia alça, ou uma alça em forma de cunha. Não sabemos. Então, ali você já tem um problema, que é tangibilizar primeiro a sua inspiração, que virou uma ideia e vai virar um conceito. Depois você vai ter que provar isso. Aí tem perguntas como você colocou. Cara, quem vai comprar? Onde vai ser vendido? Como vai ser vendido? Como é que você anuncia uma caneca e traz diferencial para ela? Qual é a marca que você vai estampar? Qual é o nome da sua empresa? Qual é a região que você vai atuar? Você vai vender ela no supermercado ou vai ser só online? Tá vendo? Só aqui, falando de caneca, a gente já perguntou 500 coisas. Então vai. Tu acha que quem fez a caneca, ele simplesmente falou, cara, tive uma ideia, eu vou colocar uma caneca no meio e vou vender. Cara, a caneca é a matéria-prima. Olha, isso aqui é o diferencial dessa caneca. Não é a forma dela por si. Mas ela resolve um problema? Claro, cara. Tanto é que ela virou símbolo de muita coisa. Então, quando você fala da prova de conceito, ela é importantíssima para provar o quê? O seu produto. Quando você fala de gestão de produto, tem uma parte que a gente chama de planning, que é um planejamento, que é onde você, antes de qualquer coisa, você coloca na sua cabeça, junto com o seu time, desenha o seu produto. Não coloca dinheiro. Você está desenhando ele no mundo etéreo. Você pode fazer no caso da caneca, você pode fazer um rabisco, você pode modelar ela em 3D, mas você vai dar forma primeiro para o produto e depois você vai pensar o seguinte, cara, para fazer essa caneca, qual é o processo? Se vamos falar de startup, se eu falo de uma IA, ou se eu falo de um modelo MVC padrão, de uma rede social, cara, o que eu preciso desenvolver? Quais são os componentes? Quanto custa esses componentes? Depois que eu desenvolver, eu vou colocar onde? Vou colocar na Amazon? Vou colocar na Hosting? Onde é que eu vou colocar? Quanto custa colocar isso? Antes de você colocar 1 centavo. Por quê? Você vai fazer isso na planilha. Para depois você chegar e falar assim, cara, custo zero. Aí você pode falar assim, a conta não fecha. Não, mas não fecha por quê? Olha que interessante isso, Vini. Porque essa tinta é cara. Cara, não tem opções para essa tinta? Não, tem uma tinta mais barata. Mas aí a gente tem que importar.
Quanto custa importar? Você vai fazendo as perguntas, aí você vai chegar e falar, cara, agora o negócio ficou viável. Por quê? Porque o negócio tem que ser útil e factível, tem que dar valor e a última perna vai ser viável economicamente para você e para o seu cliente. Então, quando você faz todas essas perguntas, você está falando de produto. Aí você vai fazer o quê? POC. Cara, como é que você faz o POC? Depende do seu negócio. Milhares de formas de você fazer. Cara, você pode colocar uma landing page. Tem uns que eu não gosto, que é o tal do fake door. Ah, clica aqui e vai para lugar nenhum. Porque você só está querendo a métrica de quem está clicando. Eu não gosto muito dessa. Eu gosto que você elabore para responder perguntas inteligentes sobre o seu negócio, sobre o seu produto. Cara, quando você responder, você vai fazer o seguinte. Essa caneca, eu vou fazer uma modelagem 3D tão fantástica que todo mundo vai achar que é real. E eu vou colocar no site para vender. Vai ser pré-venda. Mas se alguém clicar e comprar, eu tenho que correr e fabricar uma. Vou perder dinheiro? Talvez eu perca. Talvez eu perca. Mas você validou. Mas eu validei. Tem gente que está comprando, está E colocando provavelmente vai te dinheiro. dar o feedback sobre aquilo. E ela não existe, Vini. Ela é só uma modelagem 3D. Ela é só uma modelagem 3D. E ela não existe. E aí você pode testar um monte de coisas, já entregando valor. Porque quem receber aquela caneca, você perdeu dinheiro. Por quê? Porque você não tem uma estrutura grande. Você foi correndo ali, pediu para alguém fazer a estampa e postou com o seu dinheiro. Talvez empatou. Mas você já sabe que tem um fluxo financeiro. E você já sabe que o produto tem pegada. Só que aí você está falando o quê? Prova de conceito. O conceito do meu produto, ele tem pegada. Agora eu preciso refinar isso aqui. Aí entra o MVP. O que é o MVP? Um produto mínimo e viável. Mas é um produto. Então, quando eu falar de MVP, eu já tenho que ter pelo menos 10 canecas prontas. Prontas, assim, ó, no meu estoque. Já tenho que ter o meu site de e-commerce, já tenho que estar lá no Mercado Livre, já tenho que estar lá na Shopee, qualquer lugar. Eu já tenho que ter toda essa estrutura aqui, ó, esperando. Só que aí você vai ter uma estrutura financeira, você vai ter uma estrutura de marketing, você vai ter uma estrutura de branding, você vai ter uma estrutura de gestão, você vai ter um desenvolvedor que vai tomar conta, ou uma empresa terceira que vai tomar conta do seu e-commerce. O que você está provando? Você está provando produto? Não. MVP não prova produto. Provando o negócio. Exato. Porque o produto foi provado com POC, com protótipo. Cara, agora quando você chegou no MVP é o nome. Isso tem que ser respeitado. Entrar num ponto, você tinha comentado de IA antes, né? Quando se fala em IA, em produtos, tudo isso, a gente entra no POC, a gente entra no MVP. Muita gente que faz isso, exatamente isso que eu comentei agora, elas não passam nem pelo POC. Pega aqui, eu tô com uma grana aqui, eu vou investir, tomara que dê certo. Cara, Vini, isso aí, assim, a história da vida. A história da vida. Vamos ver quantas pessoas vão se identificar com isso. Nossa, tive uma ideia. Vou contratar um desenvolvedor e ele vai ser meu CTO. Cara, é assim. Tive uma ideia e vou contratar um desenvolvedor. E aí o que acontece? Você vai sentar com o desenvolvedor e vai falar o que você quer. Vini, mesmo quando a gente documenta o que a gente quer, quando a gente sabe o que a gente quer, você ainda tem chance de dar errado. Cara, agora você imagina... Aí entra no segundo pilar aí, que é o factível. Exato. O desenvolvedor vai chegar, legal, você me contratou para desenvolver isso, mas não é possível desenvolver isso dessa forma que você quer. Exato, porque a pessoa ela vem e quer logo um desenvolvedor. Mas, velho, ela não faz a TV de casa. Ela fez a prova de conceito, ela prototipou, ela colocou aquilo na mão de alguém para chegar e falar assim, putz, tem pegado. Ela observou, ela criou um ambiente para aquela pessoa pegasse o produto num ambiente valorado. Porque, cara, como você sabe, eu jogo Milsim. Eu não consigo jogar numa sala como essa. Então, como é que você vai me pedir para testar uma arma de brinquedo de pressão a 450 FPS aqui dentro? Você tem que me levar para o campo. Você tem que me colocar num ambiente imersivo para quando eu pegar aquela arma eu me deslumbrar, porque ela é o componente final de eu parecer um Navy SEAL. Show de bola. Agora eu te pergunto, se você traz ela aqui para mim, o que eu posso julgar dela se não a beleza? Cara, talvez eu não compre. Você vai falar, não, custa R$5.000. Pô, pra Vini, quê? é bonita, hein? Legal. Acabou. Agora, se você pegar, me chamar para testar isso no campo e trazer ela como aquele elemento, o que vai acontecer? Você vai saber, você vai olhar para mim, você vai me perguntar, eu vou usar, eu vou te dar feedbacks,
Aí você vai falar, putz, cara, então assim, essa arma não tem pegada para o público que eu estou imaginando. Olha o quanto você economizou. Talvez você tivesse que comprar uma arma só. Agora imagina, vou comprar um carregamento da China e vai chegar e vai ficar guardado. Até se deteriorar. A mesma coisa é tecnologia. Cara, tive uma ideia, vou desenvolver e pronto, vou ficar milionário. Cara, não funciona assim. Não funciona assim. Se você não se preparar até no assunto que você domina, se na sua gestão de produto, no seu negócio, você como empreendedor, se você não se preocupar até com o branding da sua marca, cara, se você se preocupar com a sua marca que você vai colocar no seu produto, você já está errado. Como é que você vai querer vender algo que não tem nem identidade? Mas você contrata logo quem? Você contrata o desenvolvedor. Aí o que você faz? Você vende casa, você vende carro, você vende apartamento, na crença, porque nós empreendedores nós temos crença. E a gestão de produto, ela se confunde muito com o processo de empreender, que se confunde muito com o UX, mas na verdade é tudo uma coisa só. As pessoas tratam diferente e é aí, Vini, que está o risco. Aí é que está o risco. Perigosíssimo, perigosíssimo. Total, total. Então, quando você chega nesse ponto, vamos voltar para a IA, o que a gente está vendo? Um monte de gente fazendo wrapper de GPT e vendendo como empresa. Só que é o seguinte, eu já vi casos, assim, o cara teve uma ideia muito legal, ele rebuscou ela, colocou no GPT, fez ali ele fez um POC, depois ele evoluiu para o MVP e ele fechou. Por quê? Porque a escala dele, o economics dele não batia, a conta não se pagava. Quanto mais cliente entrava... mais caro ficava. Quanto mais cliente entrava, mais caro ficava. Exatamente. Então, chegou uma hora que ele teve que dar um rollback. O que é um rollback? Cara, é você voltar e fazer o que você deveria ter feito antes de gastar qualquer centavo. Antes, Vini, assim, o que eu falo para os empreendedores. Faz antes, faz tudo antes, cara. Faz coisas baratas que provem e tragam respostas. Cara, e muitas vezes isso aí custa muito pouco e às vezes custa até zero. Sabe como é que eu comecei a testar uma ideia que eu tive, uma inspiração para transformar ela em ideia? Eu comecei a narrar como se já existisse. Eu chegava com pessoas que falavam assim, eu acho que o Vini compra. Aí eu, Vini, eu tô tendo um projeto agora, cara, fazendo isso, e eu ia pegando os feedbacks. Pô, Arruda, mas funciona isso? Cara, não tá pronto ainda, mas eu tô querendo implementar dessa forma. Você pode chegar e fazer várias vezes isso. E aí você vai ter o quê? Pô, você vai ter uma direção. O que funciona e o que não funciona naqueles que deveriam ser meu cliente. Então agora eu venho para o papel e falo, pô, agora eu vou refinar isso aqui. E aí você pode criar outras formas de você validar de acordo com o negócio. E Vini, o meu negócio é diferente do seu, que é diferente do Thiago, que é diferente do Zé. Que é Isso. Mas é tech, é tecnologia, é desenvolvimento. Tá, cara, mas que tipo de... Porque assim, dependendo da sua linha de negócio, até o formato do banco de dados muda. Dependendo, é relacional, até isso. Até lá no back-end mais intenso para baixo ali do iceberg, o negócio. Eu digo o seguinte, Vini. Imagine que eu tenho uma fintech bem sucedida. E eu vou lá e abro para o mercado tudo que eu fiz, tudo. Assim, ó, eu não vou esconder nada, todas as minhas estratégias e táticas. Isso quer dizer que tem um playbook de fintech. Cara, o que impede de você pegar e fazer? Vamos supor que você tenha dinheiro e esse playbook está liberado. Toma, Vini, faz uma fintech de sucesso também. Nunca você vai fazer. Nunca. Você vai aproveitar muita coisa, melhores práticas, você vai ver onde uma fintech de sucesso como a minha acertou e errou. Só que, cara, essa empresa aqui, ela teve momentos, teve os investidores, teve suas quebras, teve seus aprendizados, teve seus fundadores, teve seus sócios, seus ex-sócios, teve um momento de mercado, uma janela específica de mercado, que talvez você não tenha. Tudo isso você não tenha. Por quê? Porque você vai estar em outro lapso temporal, com outros desafios, com outros problemas, e se você quiser me imitar, sabe o que vai acontecer? Você vai perder, porque eu sou o primeiro resolvendo o mesmo problema que você quer resolver. Aí eu vou trazer uma provocação, tá? Uma provocação. Provoques. Uma pequena provocação sobre IA. Hoje eu tive uma conversa e essa pessoa, ela tem a crença que a IA substitui tudo. Você acabou de contar. Foco na minha cara.
Você, aca- Você acabou de comentar algo que quebra completamente isso. Eu tenho um playbook. Você acabou de me oferecer um playbook de fintech perfeito. Todas as etapas estão validadas. Tá tudo funcionando. Tá ótimo. Eu vou pegar esse playbook e eu vou ativar do meu lado. Qual é o fator decisivo para isso dar certo ou não? Humano. Totalmente fator humano. Por quê? Detalhe, vou puxar um outro ponto que você falou atrás. Fator humano e de ambiente. O seu ambiente que você está aplicando aquele playbook, ele vai ser factível de acordo com o seu universo ali, naquele momento que você está Exato, vivendo? exato. Vini, perfeita analogia. Eu sou muito contra, sabe, quando o cara fala, não, tudo vai ser substituído por IA. Cara, isso é utópico, isso é otimista. Sabe por quê, Vini? Porque, ó, vamos colocar assim, eu tenho uma tese que é o seguinte, eu quero colocar IA no seu negócio. Primeiro, você vai ter que mapear o seu processo, porque você tem que entender ele, as minúcias dele. Depois, no processo mapeado, você vai melhorar ele, ainda da forma tradicional. Então, você vai ter um processo melhorado. Aí você fala assim, cara, agora eu posso trazer eficiência. Quais são os pontos do meu processo melhorado que eu consigo colocar IA e qual IA? Qual é o objetivo dela ali? Aí tem uma coisa que eu bato muito. Você está colocando um agente para substituir uma pessoa ou você vai pegar aquela pessoa que você já trabalha há 200 anos, vamos colocar aí, vendas. Aquela pessoa trabalha 200 anos com você, conhece o seu negócio, conhece o cliente, conhece o mercado, é sempre efetiva, mas aí você fala, cara, se eu colocasse IA, talvez eu vendesse 20 ao invés de 10 por mês. Cara, aquela pessoa conhece tudo. Se você mapear tudo que ela conhece e colocar na IA, você vai tirar o fator humano. Aí você fala, não, beleza. Mas vem cá, o seu produto, ele aceita a falta do fator humano? Vou colocar um exemplo. Consórcio, eu já vendi consórcio. Todo consórcio que eu vendi foi uma segurança que eu dei. Não foi uma informação. Foi uma segurança que eu dei como humano. Agora você fala assim, cara, como é que eu faço para fulano vender 20? Aí você vai pegar uma IA e vai preparar para ser o assistente dela. Você vai olhar o processo, vai otimizar o processo e vai falar, cara, ela perde muito tempo aqui. Eu vou colocar um IA aqui. E você vai ver que na ponta ela vai vender mais, porque você resolveu com IA. Mas agora tira ela e coloca IA. Por quê? Porque é hype. Ah, porque todo mundo está falando que vão substituir. Cara, aí você pega o seu negócio. O seu negócio aceita substituição? Tem que ver isso. Talvez não. Ele aceita eficiência. Então você vai ter um negócio diferenciado, orientado à inteligência artificial, só que trazendo eficiência para quem está trabalhando contigo. Tem trabalhos que realmente eu concordo. Tem trabalhos que são tão repetitivos e no-brainer que, cara, você coloca um IA e ela vai fazer. Show de bola. Mas a posição 1, 2, 3, 4... Mas não é posição estratégica. Eu ainda não vi um case de você chegar e falar assim, não, eu tirei um cara super estratégico, coloquei um IA e resolveu. O que eu vejo é gente quebrando. Porque foi no hype de colocar tudo em IA e quebrando. Então, cara, tem que ter um equilíbrio. Quando você fala de produto, é isso que eu falo. Desde que a gente está falando aqui, a gente está lendo lá da concepção, quando eu tive uma inspiração até chegar em um negócio testado por MVP. Quando você faz isso, você evita o hype. Por quê? Porque eu conheço o meu negócio, cara. Sabe de quando? De quando eu estava aqui conversando com o Vini no podcast, eu tive uma inspiração, voltei para casa e comecei a rabiscar aquilo. Aí eu testei, fiz a prova de conceito, vi que tinha pegada e finalmente eu coloquei dinheiro para construir um protótipo. Cara, olha só a história contada. Isso quer dizer que eu sei do meu negócio. No final das contas, o output final, quem vai consumir o output final é um ser humano. Esse é o ponto. Mesmo que você tenha um machine to machine, você fala assim, ó, máquina com máquina. Cara, essa máquina com máquina, ela só existe porque alguém tem uma necessidade do output dela. Mesmo que seja, por exemplo, aqui, a iluminação. Cara, imagine quantas máquinas estão conversando com máquinas para que você consiga acender um refletor. Meu irmão, são várias máquinas falando com várias máquinas, mas o output, imagina que agora falta energia. Nosso podcast estava arruinado. Mas por quê? Porque nós somos a ponta. Nós somos a ponta, direto ou indiretamente. Então, quando você tem essa noção,
Você vai até melhorar o seu produto e melhorar a infraestrutura e a operação do seu produto, que é uma coisa que eu defendo. Vini, o negócio não é o produto. O negócio é a operação que suporta ele. Você pode ter um produto fantástico, mas se o seu atendimento, o seu customer success é uma droga, o seu produto é uma droga junto. Ótimo ponto, ótimo ponto. E isso eu sempre defendo, assim, cara, o MVP é para você avaliar a sua operação, porque você pode ter um produto muito bom e aí você tem um falso positivo ou falso negativo. Você tem um produto muito bom com uma operação ruim, vão falar que seu produto é ruim. E você tem um produto ruim com uma operação muito boa, vão falar que seu produto é bom. Só que lá na frente você vai ser cobrado por isso. Então você vê o equilíbrio do negócio. A operação é tudo, cara. A operação é tudo. Que é o que tangibiliza o sucesso do seu produto no mercado. Porque se fosse assim, né? Solta aí, vamos ficar aqui vendo o que acontece. Ia ser fácil. Muita gente fez isso. E não está mais entre nós, né? Exato. Fala, não, já tá rodando. Tá rodando o quê? Não, teste. Tá, legal, mas quem tá acompanhando esse teste? Ah, o pessoal lá. Entendi, mas com quem? Na mão de quem tá rodando? Quem que é a pessoa? Ah, tá com a Francisca, com o João, com não sei quem. Tá, quem que é? Ah, um é aposentado, outro é não sei o que. Tá, mas você tá vendendo tecnologia pra aposentado? Tá, mas pra quê? Que problema tá resolvendo? Ah, não sei. Então, assim... E fora uns que procura primeiro, tem uma solução, mas não tem um problema, né? E eu vou entrar num ponto agora que você tinha comentado antes, que você fez uma interligação, mas acabou não continuando, que é a respeito do brand, né? Esse é um ponto que agora eu tô indo contra a minha profissão e ao mesmo tempo tô indo a favor dela, tá? tô indo contra exatamente o que eu vendo, mas também estou indo a favor disso. A gente tem alguns casos, a gente trabalha diretamente com branding, e aí eu vou interligar com uma coisa que você comentou. A gente já fez alguns projetos, e teve um projeto em especial que a gente recusou. E era uma proposta alta. Porque na hora na hora que a gente for executar o projeto de branding, a gente precisa, de novo, o fator humano envolvido, de pessoas que tomam decisões naquela empresa pra gente pra gente entender o organograma de soluções daquela empresa. A gente chegou num consenso que a empresa não tinha nem regras de negócio definidas. Como a gente ia fazer branding sem regras de negócio definidas? A gente chegou para uma outra conversa, que era, pessoal, dever de casa. Vocês são empreendedores, quais são essas regras de negócio? Cadê o Canva do negócio de vocês? E aí entra naquilo que você me falou sobre teste, que o MVP, né, o MVP ele é para testar o negócio e o POC para testar o produto. As pessoas não chegam nem a testar o negócio. Então, não, vou investir em branding, né? Eu vou pegar a minha grana, vou pegar a grana aqui do caixa da empresa, vou montar uma identidade, posicionamento, autoridade, tom de voz, vou deixar tudo alinhado. Ótimo. Mas seu negócio está testado e validado, tem regras de negócio, porque na hora do branding a gente precisa entender com que público a gente vai conversar. Quem que é a pessoa que a gente vai conversar? Ah, então, Vini, olha, a gente vai conversar possivelmente, há possibilidade. Então, assim, como que a gente consegue desenvolver? E eu vejo hoje no mercado essa situação de muita gente vender, né, o brand em si, mas, cara, não tem nem regra de negócio definida. E tudo que você me falou até agora sobre teste, a gente consegue validar isso de uma forma natural, com baixo custo, sem precisar de investimento. Aí, só para finalizar esse caso em particular, a gente devolveu os 50% da entrada, né? Falou, cara, vocês precisam fazer o dever de casa primeiro. Depois a gente faz o projeto, né? Depois a gente faz o projeto de brand. Rolou, depois aconteceu, a gente montou o projeto, mas você interligou com a questão do branding, porque o brand também é um teste. Ele não é fixo. Você chega, contrata a gente para fazer o serviço. A gente vai montar proposta, montar todas as etapas, que é uma linha do tempo de várias entrevistas e conversas, 3, 4 meses para a gente rodar um projeto inteiro. Daqui a um ano, se você é uma startup, se você está num momento de testes, se você está num momento que o mercado te disse outra coisa, você vai mudar, cara. Você tem que estar com branding, você tem que estar com o seu tom de voz, tem que estar direcionado, obviamente, mas ele vai mudar. Você tem que estar aberto para mudanças, né? Eu acredito assim piamente no que você está falando, porque muitas dessas falhas parecidas com isso aí que eu vejo é por causa do hype de alguma coisa, cara. Cara, totalmente. Vini, eu tinha um ex-sócio que eu achava interessante. Você sabe como é que eu mapeava ele? Eu olhava o livro que estava em cima da mesa dele. Assim, eu olhava o livro. Se o livro estivesse falando de tecnologia,
O foco dele era melhorar a tecnologia da companhia. Se o livro estivesse falando de pessoas, o foco dele era criar treinamento para pessoas. Se o livro estivesse falando de mercado, ele vinha feito um louco para tentar ajustar o nosso mercado. Então, assim, era o hype. Então, uma das coisas que eu bato muito... Ou seja, ele mudava. Ele o tempo mudava todo. o tempo todo. Não Mas tinha uma assim, direção. como é que a gente sabia? O livro. Cara, que interessante. Cara, era impressionante. Eu olhava pro livro e falava assim, já sei o que podemos esperar. Aquele famoso, não, porque agora IA tá dando dinheiro. Exato. Não, porque agora vender esse produto aqui tá dando dinheiro. Aí você vê assim, ó, você pega, por exemplo, o exemplo que você deu. Cara, é engraçado, porque, sem dúvida, alguém chegou e falou, precisamos fazer o nosso branding. Por quê? Porque tá no playbook de algum livro famoso, de algum best-seller em Nova York. E a palavra foi tão generalizada, né? A palavra brand tá tão generalizada. Seria quase como logo. Assim, vamos fazer o branding. O nosso logo? Eu não falo nem logo, né? Fala logomarca. Então, gente, fala, quanto que custa pra fazer uma logomarca? Não, peraí, meu coração. Então, dói. Cara, e aí você vê que é uma das coisas que eu vou colocar até um projeto que eu tô rodando agora, que até você faz parte. o projeto que eu tô rodando agora, cara, eu peguei um amigo meu, falei assim, vou fazer um rabisco, você só transforma ele numa coisa melhor. Não, cara, só faz isso. Sabe por quê? Porque depois de pronto, aí sim, depois que eu validar tudo, eu vou chegar para um Vini da vida e falar, Vini, isso aqui foi o que eu desenhei no rabisco e esse amigo meu fez a minha marca. Cara, você conhece o negócio, você está participando de partes desse processo de validação. Isso aqui fala... Sabe o que é interessante nisso? Contextualizando o formato de negócio que você está validando agora. Ele pode ser direcionado, uma coisa que você não sabe, você está testando ainda, para diversão, para treinamento, para militares. Então imagina, Vini, a nossa maior fonte de renda, maior budget que entra aqui é os militares brasileiros, por exemplo. Como que eu vou fazer uma identidade? Como que eu vou fazer um branding com um tom de voz divertido? Ele precisa trazer confiança. Exato. Mas agora, se for for fun, aí é... Opa, eu também bati aqui. Agora, se for um for fun, aí não. Aí a gente traz um contexto, uma coisa mais divertida. Perfeito, Vini. E a gente tá falando do quê? Do mesmo negócio. A gente tá falando do mesmo negócio. Então, assim, olha o seu desafio. De eu chegar e falar, Vini, eu tenho 3 grandes segmentos. Cara, como é que eu equilibro isso? Como é que o militar pode olhar e falar assim, interessante. Como é que um executivo pode olhar e falar, interessante? Como é que alguém que quer entrar no esporte pode falar, interessante? Cara, é um desafio. É um desafio. Porque talvez hoje a minha marca é sisuda, é forte, é pesada. Perfeito. Ela não ia falar com o executivo, por exemplo. Ela ia falar com o pessoal tático. Pô, cara, e aí? Aí o que a gente volta lá atrás? O falso positivo e o falso negativo. Eu vou chegar pra galera e falar, cara, que droga, hein? Nosso projeto é uma merda. Por quê? Putz, cara, só os militares vê valor nisso. E lá não está o dinheiro. O dinheiro estava aqui nos executivos. Mas eu não consigo chegar nos executivos. Eu não tenho nem o tom, não tenho a marca, não tenho a identidade que fala com os 3 de forma moderada. Então, assim, faz parte do seu processo de empreender você se preocupar com o brand. Mas antes, você tem que trazer justamente o que você colocou. Cara, você fez o dever de casa? Por quê? Porque senão, Vini, você jamais vai, eu poderia te dar rios de dinheiro, você jamais vai me ajudar. E depois ainda vou colocar a culpa em você. Pô, cara, a identidade, cara, um lascado. Sim. E eu entro no outro ponto agora também, correlacionado ao branding, que é a questão da autoridade, né? A autoridade que você traz. A gente tem um conceito como empresa que a gente acredita muito que o posicionamento e a autoridade vem antes da venda, propriamente dita. E a gente vê grandes players no mercado também seguindo essa linha de raciocínio. Porque vender é ótimo. Adoro vender. Adoro comprar, seguindo os pontos que você disse antes. O custo. Tá, mas você não vai vender por custo. Você vai vender por valor, que entra lá naquele ponto que a gente comentou lá no começo. E interligando com o seu POC, que tá no... Eu acho que tá no MVP, né? Acho que tá quase no MVP. Tá quase no MVP. Tá quase Ainda no MVP. É um pouco, mas tá quase no MVP. Tá chegando ali no MVP. Ele é um produto, né? É um produto que você tá testando, validando. Eu sou uma das pessoas que testou, inclusive.
O Vini recomenda. Recomenda, tá? O produto é muito bom. Mas uma coisa que eu acho muito legal que você está construindo, apesar que você está no POC, você está validando, você está colocando pessoas reais em campo para testar, você está gerando uma coisa que eu tô, assim, como visão de marketing maravilhoso, que é a questão do colaborativo. Você está criando um senso de equipe, de comunidade. A própria comunidade vende. A própria comunidade, e quem não tá nessa comunidade vai querer participar dessa comunidade. Isso é um gatilho de marketing. Isso é, querendo não um pouco de autoridade, porque não é o caso que você tá falando. É aquele famoso conceito filosófico dentro do círculo social, você tá no ponto, quanto mais longe você tá, mais valor você tem. Então, se a sua mãe te fala que o seu produto é bom, é uma coisa. Agora, quando o fulano que testou lá de outro país gostou, né? Aquele famoso círculo social, que é um conceito até filosófico. E nesse caso, a gente tá falando de um marketing de comunidade e de pessoas que estão validando de verdade e estão falando bem disso. Eu lembro que você soltou lá. Sem coerção. Sem coerção. Verdade, bom ponto. E você soltou o formulário, uma porrada de gente quis participar. E não foi você exatamente que convidou. Você falou, pessoal, tem convidados? Cada pessoa convidou ali umas 5 ou 6 pessoas. Sim. Então. E muito bom, Vini, você colocar. Por quê? Porque você participando disso, você vai poder me ajudar de forma efetiva. Por quê? Porque você está vendo, cara. Você está vendo. E você... Vivendo aquilo. Exato. Então, quando você pega os empreendedores que tem hoje, cara, o cara vai lá e pega um livro que diz que branding é tudo. Pô, show de bola. É tudo, mas, como você disse, fez o dever de casa, aí entra nessa da autoridade. Cara, hoje a gente está disputando a tapa. Um único segundo de atenção do seu cliente. A atenção se tornou a moeda mais cara do mercado. Exato. Ô Vini, eu sempre falava o seguinte, eu perguntava pro pessoal, cara, sabe qual é o maior ativo que você tem? Aí todo mundo falava a mesma coisa. Tempo. Aí eu não. Há mais de 5 anos eu falo a mesma coisa. Cara, seu maior ativo é a atenção. Você tem a mesma 24 horas que eu, tem a mesma 24 horas que o Vini. Você tem a mesma... Tem até uma piada, né? Tem as mesmas 24 horas da Beyoncé, porque a Beyoncé é a Beyoncé e a gente é a gente. Cara, nossa atenção, dos empreendedores, ela já é uma coisa escassa, porque é muita coisa. Agora você imagina do seu cliente, que está levando 0,5 segundos para fazer isso. Para tomar a decisão. Cara, então... Detalhe, é um tempo que é uma decisão inconsciente. A gente não tá falando de consciência, a gente tá falando de inconsciência. Zero. Ou seja, um gatilho é qualquer tipo de coisa que você precisa de forma inconsciente chamar a atenção daquela pessoa. Exato. Aí quando você fala de autoridade e de branding, cara, é uma necessidade. Aí também tem outra mágica que você deve ver bastante. É assim, pô, vamos fazer aí um trabalho de branding, de autoridade, eu quero me posicionar como X. Cara, semana que vem já tá legal? Pô, cara. Então só isso. Esse ponto é muito legal, porque quando a gente fala de autoridade, a gente tá falando de CEOs, a gente tá falando de pessoas que estão dando cara para os seus negócios. Estão dando rostos para os seus negócios. Exato. Aí quando uma pessoa vem e fala assim, Vini, quero gerar autoridade daqui 15 dias, igual essa pessoa aqui, ó. Pá. Ó, eu quero igualzinho essa pessoa aqui. Mas autoridade, quando a gente fala de autoridade, agora eu vou puxar de novo o gancho pro fator humano, a gente tá falando de ser exatamente quem você é, com as crenças que você tem, com as afirmações que você tem, para se conectar com o público que faz sentido para você. Exato. E, Vini, quando você fala assim, conectar com o público, cara, de novo, é o seu deverzinho de casa, mas quem é seu público? Eu vou conectar com quem? Como é que eu posso chegar para você e falar assim, cara, eu quero me conectar com os militares das Forças Armadas e paramilitares, mercenários, assassinos? Pô, cara, assim, velho, eu vou chamar a polícia aqui e depois você conversa com eles. Pô, não, porque não faz sentido. Você não fez o dever de casa. Você não sabe quem é o seu persona. Você não sabe quem é o seu mercado primário, secundário e terciário. Você não sabe qual é o público-alvo que você quer atingir. Você não sabe nem para quem você está construindo o seu produto. Aí você chega e vai buscar autoridade. Cara, então assim, quando você pega essa junção de quem representa a sua marca é a sua cara, quem é você? De repente você é um ilustre desconhecido, mas muito bem intencionado e quer resultados rápidos. Quem não quer? Exato, Vini. Quem não quer? Aí é que entra aquela das receitas de guru. Cara,
eu tenho meu curso de gestão de produtos para startup e para empreendedores. A primeira coisa que eu sempre falo é assim, ó, aprenda tudo isso aqui, muda tudo. Não usa o que eu estou te ensinando. Isso aqui é para você ter os componentes. A ordem que você vai colocar é do seu negócio. Eu fiz isso. Eu peguei o curso do MIT, que eu fiz em 2010, peguei meus anos empreendendo e olhei assim, cara, isso aqui não serve. Não, essa ordem está errada. Quem seguir essa receita aqui está lascado. Vou colocar ela aqui em cima. O quê? Isso aqui sem isso? Cara, e fui trazendo. Então, o curso ele não é um best-seller, mas ele é um belo de um começo para você chegar e falar assim, cara, eu vou mudar tudo isso aqui. Eu não acredito no Arruda, não. Ele deu os componentes certos, mas a ordem dele tá uma merda. Show? Cara, objetivo alcançado. Por quê? Porque eu incentivo você a conhecer o hype do mercado, mas eu incentivo mais ainda você ser crítico com o hype do mercado. O pessoal sempre pergunta, cara, quantas IAs você está usando? Cara, quantas eu preciso usar para ser reconhecido? Porque assim, eu uso por necessidade e ainda sou crítico com o output. E olha que eu tenho empresa de IA. Então, tu acha que porque eu tenho empresa de IA, eu vou pegar e vou automatizar a minha vida? Não, cara, eu sou crítico. Eu sou crítico. Eu sou old fashion. Eu gosto de chegar no limite da eficiência, aí eu uso uma IA ou outro componente, talvez nem seja o IA, para buscar eficiência. Aí fala, nossa, tá indo de contra o hype do mercado. Cara, aí entra autoridade, como você falou. É quem eu sou e as minhas crenças. Cara, lamento. Essas são as minhas crenças E e pra esse é ser quem eu sou. sincero, eu tenho uma opinião muito clara sobre a questão de autoridade. Na verdade, duas. Primeiro, você não agrada todo mundo. E a partir do momento que você parou de agradar, a partir do momento que você tem haters, ou seja, pessoas que não concordam com você, você tá no caminho certo. Pra mim é isso. Pô, Vini, mas Boa. não concordo com você. Que ótimo. Tô no caminho certo. Quer dizer que eu estou funilando o meu público-alvo. Exato. Cara, olha que legal isso, né, Vini? Quando você fala assim, ó, cara, eu não concordo com você. Cara, isso quer dizer que você não é a pessoa que eu preciso agradar. Perfeito. Agora, se você olhar as pessoas que concordam comigo, é esses que eu tenho que agradar. Porque é esses que vão comprar de mim. Você não vai comprar. Sabe uma coisa que eu aprendi, Vini? Desde sempre, com 17 anos, quando eu comecei a empreender, que eu não faço produtos para amigos. Sabe? Não faço produtos para amigos. Porque os amigos nunca compram de você. Eu tinha uma oficina na Bahia, em 2004, que era uma oficina especializada em preparação. Cara, tinha gente que queria franquear a nossa oficina. Só que uma coisa que eu notei era o seguinte, os amigos só iam lá na oficina quando estavam sem dinheiro. Agora, com dinheiro, o carro deles ia para a concessionária, mas sem dinheiro, para a minha oficina. E aí eu comecei a notar, cara, que de todo mundo que você falava assim, né? Cara, eu sou um cara muito influenciado, eu sou um cara muito influente aqui na cidade, pô, todo mundo me conhece, todo mundo conhece meus pais. Cara, então eu vou abrir uma oficina, vai vir todo mundo para cá. Não veio um. Por quê, cara? Não era meu público, eram meus amigos. Não adiantava eu cobrar. Quantas vezes eu ia em oficina, que quando você está no meio, você conversa muito com o pessoal do meio. Quantas vezes eu ia em oficina e via carros de amigo meu lá? Por quê? Porque estava pagando. Agora, quando davam uma caroara, pô, Arruda, pô, como é que tá aí? Não sei o quê. Aí vinha. Cara, show de bola. É o game. É o game. Por isso que quando você fala assim, cara, não estou te agradando. Show. Eu tenho que agradar esse pessoal aqui. Então, não tenta agradar todo mundo. Nem os seus amigos vão comprar de você, cara. A não ser que você tenha algo que realmente tenha valor. Isso tem tudo a ver com autoridade. Então, Na verdade, eu acredito muito que a autoridade, quando a gente fala de gerar valor, não preço, gerar valor com a sua imagem, com a sua empresa, com a sua marca e afins, tá muito mais relacionado com quem você vai desagradar, ou seja, o lado que você vai escolher para acreditar, do que realmente, poxa, tô agradando todo mundo, que massa. Não. Tá correlacionado à sua venda, tá correlacionado com queda ou não, né? total. Eu acho, Vini, que é um belo filtro, sabe? Acho que é um belo filtro. Porque se você mapeou lá e aqui não está casando, é porque você mapeou errado. Então volta lá naquele processo e identifica realmente se é aquele pessoal que você quer mostrar sua caneca bisurada. Talvez não seja. Cara, E então, tudo bem. Exato. Tudo Essa bem. é a melhor Ninguém parte. gostou. Não, peraí, mas será que dentro da sua validação você tá no público correto? Ah, eu não sei qual é o meu público ainda. Então testa com outros.
E tem uma coisa que eu acho interessante, Vini, assim, toda vez que eu falo de produtos, eu sempre coloco, cara, mercado primário, secundário e complementar. Por quê? Porque tem players ali que são diferentes. Tem um termo que eu aprendi há pouco tempo, que é o ICP, né? É o Ideal Customer Profile, e tem o ECP, que é o Early Customer Profile. Então, assim, quem é o seu early? Cara, não sei, eu vou descobrir. Então, ele é early por isso. Assim, eu não tenho certeza que é o Vini que vai comprar o meu produto. Pode ser a mulher da esquina, que não tem o perfil do Vini. Então, tem o early, que é onde você vai fazer o deverzinho de casa e falar assim, agora eu sei quem é o meu ICP, quem é o meu Ideal Customer Profile. Perfeito. E vida que segue, né, Vini? E é isso. Legal. Carlos, novamente, como a gente tá numa hora, vou caminhar pro final aqui do nosso bate-papo. Triste, a gente não falou fofocou mal de ninguém. Ninguém. Cara, que tristeza. Nem do Thiago a gente falou mal. Mas, bem, Carlos, obrigado por ter aceitado esse convite novamente, de ter esse papo no off, pra gente falar, ou melhor, tudo que a gente falou sobre produto, gestão, nem sei, tanta coisa que a gente falou aqui. Então eu te agradeço por estar aí hoje, batendo esse papo com a gente aqui da WSO. Vini, eu que agradeço, cara. Eu agradeço. Você sabe, assim, o que a gente falou aqui, a gente fala tomando café. Então, assim, quando fala no off, é no off mesmo. Aqui não tem roteiro, não tem script. Cara, a gente fala o que a gente acredita. E, cara, te agradeço demais por dar a oportunidade de a gente falar desse tema. Porque, assim, é muito negligenciado e, cara, pelo amor de Deus. Muito. Eu acho que vai ajudar bastante empreendedor de primeira viagem aí. E quando quiser, pode chamar. Não tem cachê. É grátis. E olha que a hora desse Obrigado, homem é caro, tá? A hora desse homem aqui é cara. E a consideração por esse rapaz aqui é mais cara ainda. É isso, Carlos. Obrigado, meu velho. Obrigado, eu que agradeço. E é isso. Chegamos ao nosso final. Chegamos ao final. Acabamos.